Muito boa tarde a todos que estão me ouvindo nesse dia 11 de maio de 2017. Estamos aqui começando mais um vídeo aqui ao vivo, aprendendo juntos um pouquinho da palavra de Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estar junto com vocês nesta tarde. Como foi prometido, a pedido do nosso irmão em Cristo e amigo, Júlio César, nosso evangelista e da Batista, pedi um vídeo sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Sabemos e temos consciência que estamos vivendo uma época difícil, dias difíceis, como disse Paulo, onde Paulo faz um retrato fiel das coisas que acontecem no dia de hoje. Lógico que quando retratamos uma disciplina de escatologia, nós temos um foco, nós temos uma apologia em defesa de uma escola. Mas sabemos que tem várias escolas que defendem as suas teorias. Tem a futurista, a preterista, a historicista, Tem o pré-milenismo, amilenismo, pós-amilenismo, enfim. Existem várias escolas que trabalham com vários pensamentos. E, a pedido do nosso amado irmão, vou colocar aqui a minha tese com relação lógico, também retratando um pouquinho com as outras teses. E louvamos a Deus por essa oportunidade de estar junto com vocês. Passa esse minutinho. E desde já agradeço por vocês tirarem esse tempinho para ficar comigo. Pastor Josué da Silva Souza, lá de Oroz, muito obrigado. Esse sobrinho maravilhoso. Que juntos, que Deus me deu a honra de ter esse sobrinho. Também o irmão Carleone, que tem um programa de na FM maravilhoso. Irmão Eriton Cavalcante, que já estão aí ao vivo conosco. Irmã Neila Martins, Elizabeth Gameleira, obrigado. E por vocês estarem curtindo esses momentos comigo. Mas vamos ler aqui a Bíblia um pouquinho, tá certo? Lá em Apocalipse capítulo 11, do verso 1 até o verso 14, que diz: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. Exagerará o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio.
e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles dias, 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E num terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Bom, nós sabemos que quando se fala Apocalipse, ou em alguns livros como Ezequiel, Zacarias, Daniel e alguns profetas maiores e menores, eles usam muito uma linguagem simbólica. Lógico que a Bíblia ela tem linguagem literal, simbólica e figurada. Nós compreendemos que a Bíblia ela existe, estas realidades, esses fatos. E quando se fala em Apocalipse, né, existem muitas palavras simbólicas. E quero aqui tecer um comentário junto com vocês sobre esses testemunhos, né, as suas características e alguns fatos característicos. Lógico, se nós tecermos aqui um comentário versículo por versículo, nós vamos estender aqui à tarde, passará a noite, chegará de madrugada, virá pela manhã e, enfim, passará a semana aqui fazendo esse vídeo. Mas só quero aqui tecer alguns detalhes, não me aprofundando de forma como é para ser. Mas eu me apeguei a alguns detalhes importantes e quero compartilhar com vocês, tá certo? E desde já, se você puder compartilhar esse vídeo, as outras pessoas que faz parte, né, de sua amizade aí no Facebook, fique à vontade. Um abraço aí para Lourdes Vasconcelos, para o Jonadab Guilherme, a Carla Alcântara, o Dionélio, a Cissa Lopes. Que Deus possa abençoar todos vocês, tá? Muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo. Bom, no versículo que nós lemos, há um detalhe que eu observei. Diz que eles estavam vestidos de saco. Aqui percebemos o sinal de humildade, penitência e lamentação. Era comum os profetas do Antigo Testamento ter essas vestimentas para chamar a atenção do povo com relação à sua realidade espiritual. Observamos que muitos identificam, né, muitas escolas, como falei aqui no início para vocês, muitas escolas, elas falam, né, como no caso, alguns turistas, alguns preteristas e uns historicistas. Uns dizem que é Moisés, Elias, outros dizem que é Elias, Eliseu, outros falam que é Enoque, Elias, outros dizem que é o Antigo e Novo Testamento. Enfim, existem algumas N situações, né, de defesa com relação a duas testemunhas do Apocalipse. Mas podemos perceber que, já que é uma mensagem simbólica, as duas testemunhas são descritas simbolicamente como duas oliveiras. E percebemos que um detalhe importante: nós estamos aqui saindo do juízo da 6ª e entrando na 7ª trombeta do Apocalipse. Se nós refletirmos bem, lá em Daniel capítulo 9, verso 24, já está chegando na 70ª semana dele, que há uma semana. Observe que Daniel divide, né, a semana em 3 partes, de 7 semanas, não é isso?
62 semanas em uma semana, que é uma mensagem simbólica, certo? E diante desta realidade, eu quero aqui passar algumas informações. O primeiro fator foi esse, as suas vestimentas, já para chamar atenção. E nós percebemos que, lógico, Deus, ele traz as coisas em ordem, os acontecimentos, os fatos da história. E é interessante que outro fato, segundo fato curioso que me chamou muita atenção, gente, foi que o templo foi medido. O templo foi medido. Medirão o templo. Eu vejo essa cena ser muito similar à de Ezequiel, como também de Zacarias capítulo 1, verso 16. Também no Zacarias capítulo 2, do verso 2 ao verso 8. Como também lá em Jeremias capítulo 31, verso 39. A medição que eu vejo aqui, eu trato como assim uma providência preparatória para uma restauração ou reconstrução do templo. Ou podemos dizer também uma proteção espiritual. E nós hoje vivemos, o povo de Israel, ele vive, né, este clima, né, da reconstruir o templo de Jerusalém, que nós muito bem sabemos que hoje está edificada a mesquita de Omar. E as guerras que hoje existem ali no Oriente Médio é mais de cunho religioso do que com cunho político. Eu quero aqui, junto com você, fazer um sumário sobre a medição, tá certo? A medição simboliza a reconstrução e a restauração. Isso, você vê isso lá em Ezequiel capítulo 40, verso 1. Também Ezequiel 41, verso 13. Mostrando, né, ao medir, uma reforma que vai ser feita. E lógico que sabemos que isto já está acontecendo. Os projetos de Deus e os projetos, né, do anticristo jaz às portas. Lógico, nós, igreja, hoje, dentro da defesa futurista, nós sabemos que estamos já às portas de um grande evento, que é o arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento está aí para acontecer, para pegar um povo. Ninguém sabe que povo é este, mas sabemos que é um povo santo, é um povo escolhido, é um povo que está envolvido dentro dos projetos de Deus e enquadrado segundo as Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Bom, primeiro sumário é este, que a medição simboliza isto, uma reconstrução, uma restauração ou uma reforma. A segunda coisa que eu percebo numa medição, que visa o quê? Uma destruição também. Lógico, se eu quero fazer algo novo, uma estrutura nova, muitas vezes eu tenho que colocar por terra a antiga para fazer aquilo que eu quero. E isso é retratado lá em 2 Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 21, verso 13, melhor dizendo. E também lá em Isaías, capítulo 34, verso 11, e Amós, capítulo 7, do verso 7 ao verso 9. Apenas esse retrato que eu estou fazendo, que segundo a minha defesa, a escola que eu defendo, a futurista, isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Isso fica bem claro, tá certo? Após o arrebatamento. Porque 2 eventos maravilhosos vão acontecer, melhor, 3 eventos maravilhosos. Primeiro, o arrebatamento. A igreja se encontra com o Senhor nos ares. Ali a igreja vai passar pela tribunal de Cristo, não para ser condenada, mas para ser julgada segundo as suas obras, para receber seu galardão, e após isso, a borda do Cordeiro. Isso num período aproximadamente 7 anos. Enquanto isso, na terra haverá o quê? A grande tribulação, aonde Daniel, ele deixa bem dividido
a história desses 3 momentos. Que você vai lá no capítulo 9, é isso? De Daniel. E eu estou falando aqui já o arrebatamento da igreja. Lá no céu, a igreja vai estar recebendo o seu galardão e fazendo assim o seu casamento com Cristo, que é uma simbologia do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. E na terra estará acontecendo o período da grande tribulação, que vai ser 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. 3 anos e meio de uma paz, aonde simbolicamente você percebe os 4 cavaleiros do Apocalipse ali aparecendo, certo? Cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, é isso? Os 4 cavaleiros, preto, vermelho, amarelo e o branco. Muito bem, mas eu não quero me apegar a isso por enquanto, tá certo? Um abraço aí também para a Laninha, Mota, né? Que Deus abençoe você, meu filho. Outra coisa importante também, quando se fala medição, aponta para uma proteção física, como está lá em 2 Samuel, capítulo 8, verso 2, parte B. Muito bem. Aqui eu tratei um pouquinho aqui para vocês compreenderem mais ou menos, tá bom? A identidade dessas 2 testemunhas. Vamos ver aqui algumas ideias centrais, tá certo? Não sou contra se você tem uma tese, se você defende uma coisa ou outra, entendeu? Eu quero aqui apenas externar um leque de conhecimento para vocês, apenas ajudá-los. E se você puder, passe para mim algumas informações, fico feliz, para aprimorar o nosso conhecimento, tá certo? Uma tese diz que a identidade dessas 2 testemunhas é desconhecida. Ninguém sabe, certo? Alguns supõem que sejam Elias e Enoque, que estão em foco no Apocalipse, principalmente na visão do Apocalipse judaico e na tradição deles, né, cristã. Outros pensam que Elias e Moisés, que estão em pauta. O presente contexto, né, favorece isto. Por quê? Pois as coisas que as 2 testemunhas farão são similares lá de Moisés, não é isso? De Moisés e de Elias, de Moisés, melhor dizendo, né, e Elias. Se você vê, né, esses homens, as suas ações, a sua biografia no Antigo Testamento, e você vê as ações também dessas 2 testemunhas no Novo Testamento, através do capítulo 11 de Apocalipse, as ações deles são similares, certo? E lembra, lógico, as vidas e obras desses 2 grandes homens, de Deus que apareceu no Antigo Testamento, no caso Moisés e Elias, certo? Eu acredito que você esteja compreendendo, tá bom? Que você esteja compreendendo onde eu quero chegar. Eu estou aqui apenas dando para vocês algumas interpretações de alguns pensadores que falam sobre essas 2 testemunhas. Fica a você, né, a escolher qual desses você quer, tá certo? Fico feliz em vocês aí, o Jean Rodrigues, que Deus abençoe o Jean Rodrigues, o Alailson aí, que Deus abençoe vocês, que Deus dê muita vitória, né? Muito bem. Bom, são estes fatos, são estas realidades que a Bíblia, ela retrata para a gente. Que Deus possa, nesta tarde, despertar, que nós sabemos que estes fatos são futuros, mas futuro bem próximo a ele, está às portas, né? Que nesta tarde você possa ser despertado pelo Espírito Santo a estar envolvido, compromissado com a palavra que é fiel e verdadeira para se cumprir. É importante que a igreja do Senhor
Não estou falando de rótulos denominacionais. Tenho muitos amigos e amigas evangélicos, católicos e etc. Porque cada um sabe a sua postura, o seu comportamento diante de Deus. Bom, essas testemunhas, elas virão. E eu acredito que não são ficções, porque elas vão trazer uma mensagem do reino, trazer o quê? Uma palavra de arrependimento no período da grande tribulação. Essas duas oliveiras que estão diante do Senhor, isso se deixa bem claro, bem aberto nesse leque aqui de discussão com vocês, estão diante do Senhor. E interessante, né, que tanto Elias como Enoque foram homens que percebemos que não tiveram uma morte física. Agora, como Deus tratou esse arrebatamento desses homens, só Deus sabe. Porque, segundo a exegese, nós temos um abismo, né, que nos distancia, que nos faz compreender e dá aqui para você de forma palpável uma resposta. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia, os discípulos fizeram indagações, dúvidas com relação aos sinais de sua vinda. E os sinais já estão aí à porta. Não é isto? Os sinais já estão à porta. Já está acontecendo terremotos, fomes, pestes, muitas coisas. Eu acho que está na hora de cada cristão procurar centralizar a sua vida na vontade de Deus. Esquecer as pessoas que tentam prejudicar, que tentam te colocar para baixo. Isso é igual aquelas dos testemunhos, né? Aceitar o desafio e fazer o que Deus manda. Não quero aqui trazer para você palavra de falsas esperanças, mas quero trazer para você uma palavra de fé. É aquela palavra que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Você, quando viaja, você se prepara para viajar. E nós estamos aí na porta de uma viagem. Um abraço aí para os nossos irmãos ali da Casa Refúgio dos Profetas, para a irmã Maria Mesquita, que estão nos ouvindo também nesta tarde. Está na hora de nós vermos. Interessante, agora vem a minha lembrança, que Paulo escreve: se os nossos fundamentos for ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, dá 6 elementos, 3 positivos e 3 negativos. O ouro, a prata e a pedra preciosa são obras positivas, e elas vão passar pelo fogo. A madeira, o feno e a palha, se elas passam pelo fogo, qual é o acontecimento? Que fato vai estar acontecendo? Nós temos que atentar. Por isso que nós não devemos examinar a vida dos outros, mas examine, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua vida, Diogo examina a vida dele. Vamos construir uma unidade e se encher da graça e do Espírito Santo. Aqui não estou trazendo aqui uma palavra de desespero, nem uma palavra de medo para você não, mas uma palavra de uma viva esperança, pois os sinais já estão acontecendo ao redor de nós. E tudo que a Bíblia está falando está se cumprindo. Então te prepara-te, Diogo, prepara, povo de Deus, prepara-te, liderança, prepara-te, jovem, para se encontrar com o Senhor. Que Deus assim abençoe a todos vocês. Espero que você
nessa tarde tenha aproveitado, né? Eu disse, eu não posso falar muitas coisas por causa do tempo. E se eu for falar aqui, eu ia passar aqui o resto da tarde, entrando na noite, chegando de madrugada, amanhecendo, e eu falando só do capítulo 11. Lembro, né, Evangelista Tadeu, que nós passamos 2 horas e 15 minutos falando só um versículo. Você se lembra, Tadeu? Nós estudamos 2 horas e 15 minutos, só um versículo. Imagine aí, o capítulo 11, os detalhes minuciosos que você, quando lê do capítulo 11, verso 1 ao verso 14, falando dos testemunhos, os detalhes minuciosos, como é importante. Aqui apenas eu quero fomentar você a ser um estudante da Bíblia, a ser um homem que venha estar envolvido em buscar o conhecimento. Conhecimento este que liberta, conhecimento este que te edifica, conhecimento este que estrutura você. E o conhecimento este que prepara você para ir para o céu. Não é o que os homens pensam, é o que a palavra de Deus pensa. É o que Deus pensa. Por isso que Ele inspirou, através do seu Espírito, homens para escrever estes livros, para trazer uma melhoria para a minha vida e a tua vida. Que Deus assim te abençoe.